Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas o que perder a sua vida por causa de mim, achará. De fato, o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Amém. Podem sentar, meus irmãos. Vamos meditar um pouco a respeito desse texto, o qual já é bastante conhecido nosso, bastante conhecido dos irmãos, mas o Senhor colocado no meu coração uma mensagem, uma palavra a respeito desse texto, e nós trouxemos aqui para poder refletir junto com os irmãos a respeito desta palavra. Estava com saudade dos irmãos, estava com saudade de estar aqui. Passei alguns dias enfermo e não tinha possibilidade de estar aqui e fazer, né, a obra que a gente faz, dirigir os cultos e até mesmo deixar uma mensagem. Estava bem difícil, né? Essa virose aí, ela veio realmente muito forte, e às vezes a nossa imunidade está um pouco baixa, né? Às vezes ela nos pega de jeito e nos derruba, literalmente. Mas o Senhor já tem nos restaurado esses dias, e nós estamos aqui para poder fazer a obra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor. É uma honra, uma alegria, um privilégio estar aqui. Ele veio lançar Pedro ali como uma das principais lideranças da igreja, e logo em seguida Pedro, ele pisa na bola. A Bíblia diz que, o texto diz que quando Jesus faz aquela pergunta aos discípulos de quem a comunidade, a sociedade está falando que é Jesus, a gente vai ver a resposta de Pedro, que vai dizer assim, que ele é o Messias, né? Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que havia de vir. E assim, Jesus diz a Pedro que não foi homem que revelou aquilo a Pedro, mas foi o próprio Deus. Talvez essa palavra tenha enchido Pedro de uma certa soberba, um certo orgulho, e logo em seguida Pedro ele vai e vacila, ele pisa na bola, e Jesus, primeiro ele tenta repreender, né, aquela palavra que Jesus está trazendo, e Jesus o repreende, dizendo: afasta de mim, Satanás, né? Então, o que esse texto nos ensina, irmãos, é que não é sobre homens, né? É que não é sobre Pedro, é que não é sobre pessoas, né? É sobre Jesus Cristo de Nazaré, é sobre Deus, é sobre o Senhor das nossas vidas, é sobre aquele que está no controle de todas as coisas. Então, ali no momento que Deus levanta Pedro como uma liderança, dizendo que ele é Pedro, e sobre esta pedra, Jesus falando dele mesmo, ele vai edificar a sua igreja, ele vai dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E depois Jesus vai trazer aquela palavra difícil, aquela palavra dura, e Pedro vai repreender. Jesus vai dizer: não, Senhor, não, isso não pode acontecer, né? E Jesus diz: afasta de mim, Satanás. Então, não é sobre as lideranças, não é sobre o poder, mas é sobre a pessoa de Jesus Cristo. É por isso que nós continuamos olhando para Ele, porque às vezes as lideranças falham, às vezes as pessoas que estão na frente falham, às vezes os homens que nós temos como estima, eles falham, mas a pedra fundamental continua no lugar, continua inabalável, continua à frente do seu exército, continua à frente do seu povo. Então, Jesus ele vai trazer esse ensinamento, e logo em seguida ele vai falar a respeito desses princípios, dessa palavra que nós acabamos de ler aqui, né? Ele começa ali, né, nesse momento, a bater a real para os seus discípulos. Ele começa a passar para eles que eles vão passar por muito sofrimento, por muita tribulação e por muita luta. Jesus vai falar que pela frente vai vir sofrimento, vai vir a crucificação, vai vir a morte e vai vir a ressurreição. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim para os seus discípulos: vocês não vão ter vida fácil. Então, esse é um princípio do Evangelho. Jesus está dizendo aqui para eles: vocês não vão ter vida fácil, né? Vai haver o sofrimento, vai haver a perseguição,
vai haver a crucificação, né? Eu vou ser humilhado, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Então, é sobre isso. É sobre Jesus colocar diante dos discípulos ali nesse momento as dificuldades e as aflições que eles vão passar. O versículo que nós lemos, o versículo 24, ele vai dizer assim: então disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o primeiro princípio aqui que Jesus vai dizer é: quem quiser vir após mim. Isso significa, irmãos, que não é obrigado, é quem quiser. Jesus ele salvou, né? Ele trouxe ali a salvação para os seus discípulos, ele amou os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos, e é assim com cada um de nós. Ele nos ama primeiro. O Espírito Santo, ele nos alcança, ele trabalha na nossa vida, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence que nós somos necessitados de Deus, ele nos convence que nós precisamos de Deus, que a nossa alma precisa de salvação. Mas ele vai dizer também que é pela fé. Se vocês quiserem vir após mim, vai ser desse jeito. Vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por lutas, né? Vocês vão ter sofrimento, vai ter aflição. Mas quando Jesus, ele também ali no Evangelho de João, quando ele faz também essa promessa sobre as aflições que é inerente à vida, que é inerente nós estarmos vivos, nós estarmos passando, né? Nesse período, depois que o homem pegou, ele trouxe isso sobre os seus ombros, né? O sofrimento, o trabalho, a luta, a dor, as aflições dessa vida. Isso é inerente a toda e qualquer pessoa. Mas ele vai dizer assim: eu digo essas coisas a vocês para que vocês compreendam, para que vocês em mim tenham paz, né? Então nós vamos ter aflições, nós vamos ter lutas, mas nós vamos ter algo que é inerente também ao reino de Deus, que é a paz. É a paz que só Jesus ele pode dar. Então todo o ser humano que nasce na face da terra, ele está sujeito a passar por aflições. Isso não é um privilégio dos cristãos. Aqueles que não são cristãos, eles estão também sujeitos às aflições, sujeitos às lutas. Mas a grande diferença, irmãos, daqueles que aceitaram a Jesus, daqueles que servem ao reino de Deus, daqueles que servem os princípios de Deus, é que quando nós nos encontramos com o Senhor, nós temos paz com Ele. E às vezes os homens passam por as aflições, às vezes os homens conquistam tantas coisas, mas quando eles deitam no seu travesseiro, eles não conseguem ter paz. E isso, irmãos, é que faz com que o ser humano, que faz com que as pessoas entrem em parafuso. E às vezes as pessoas com posses, com dinheiro, com tantos bens materiais, elas estão aflitas, elas têm até uma fama, elas têm até um conceito dentro da sociedade, mas a sua alma não tem paz, porque ela está distante de Deus. A nossa alma só tem paz quando nós estamos com Deus. Então, esse primeiro princípio, que é o princípio da decisão. Deus, Jesus, ele não vai obrigar ninguém a servi-lo, ele não vai obrigar ninguém a estar com ele, mas ele vai dizer: se vocês quiserem vir após mim, vocês vão ter paz. Outro princípio que nós aprendemos com essa palavra, que vai dizer o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O segundo princípio é: renuncie a si mesmo. Negue a si mesmo. Você passa a ser inimigo de si mesmo, você passa a ser inimigo da sua carne, você passa a ser inimigo da sua própria vontade, você passa a ser inimigo dos seus próprios princípios. Porque durante toda a nossa vida nós recebemos princípios que são nos dados através da sociedade, do mundo em que nós vivemos, da maneira como os nossos pais vivem, da maneira como a nossa vizinhança vive, da maneira no qual a sociedade em que estamos inseridos, elas vivem, e nós recebemos esses conceitos. Mas quando nós chegamos no Evangelho, quando nós chegamos no reino de Deus, nós passamos a negar esses princípios, e a partir daquele momento nós vamos viver os princípios de Deus. E às vezes esse princípio ele está ligado ao nosso desejo, às vezes esse princípio está ligado à nossa
Às vezes esse princípio está ligado àquilo que nós almejamos. Isso é inerente à nossa carne. Todo ser humano passa por isso. Todo ser humano passa por esse desejo carnal que todos nós temos. Então não é mais a nossa vontade, mas é a vontade do reino. Não é mais a nossa vontade, mas é a vontade de Deus. Não é mais os nossos princípios, mas é os princípios do reino. Não é mais os nossos princípios, mas é os princípios de Deus. Então todos os dias nós, como cristãos, nós somos desafiados a negarmos os princípios de Deus, a sonegarmos os princípios da fé, a sonegarmos os princípios do reino de Deus. Mas nós somos orientados e nós somos capacitados através do Espírito Santo a obedecermos a Deus e seguirmos a constituição, a instrução que esse Evangelho nos apresenta, que é o Evangelho do reino. Então, meus irmãos, entre os meus princípios e os princípios de Deus, ficam os princípios de Deus. Então não é aquilo que eu quero, não é aquilo que me satisfaz, não é aquilo que eu gosto, não é aquilo que me dá alegria muitas vezes, porque muitas vezes, irmãos, existe algo que nos dá alegria, que nos dá prazer, que vai contra os princípios de Deus. Então Jesus vai dizer para os discípulos assim: vai chegar um momento em que vocês vão ter que negar a si mesmo, vocês vão ter que tomar a decisão. Sabe, irmãos, alguns desses discípulos aqui, né, no caso de Mateus, por exemplo, eles tinham um nome na sociedade, eles tinham uma posição diante da sociedade, né? E outros que vieram posteriormente, como o apóstolo Paulo, eles também tinham essa autoridade religiosa. E quando eles vieram para o Evangelho, eles abriram mão disso. Mateus abriu mão do seu alto salário. O apóstolo Paulo abriu mão daquele poder que ele exercia na sociedade, no meio da religião a qual ele pertencia, como judeu. Então ele era uma autoridade e ele abriu mão disso. Então Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos: vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas, vocês vão ter que abrir mão de alguns princípios, vocês vão ter que negar a si mesmo. E outro princípio que nós vamos aprender aqui com esse texto, ainda no verso 24: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Irmãos, Jesus, ele levou a parte mais pesada da cruz. Era a cruz que nos condenava, era a cruz que nos tornava inimigos de Deus. Então essa parte Jesus já levou. Ele levou a minha cruz, ele levou a sua cruz. Aquela cruz de pecado que ele levou não era dele. Aquela cruz tão pesada que ele levou, que chegou a certo ponto ele desfalecia e levantava-se alguém para ajudá-lo. Aquela cruz não era dele, aquela cruz era nossa. Então a maior parte, a cruz mais pesada ele já levou. Mas ele vai dizer nesse texto que nós também temos uma cruz. Tome a sua cruz e siga-me. Sim, o Evangelho tem uma cruz e ela é nossa. Ela é minha e ela é sua. A sua cruz, irmãos, ela tem o seu nome. Ela é exclusiva sua. A cruz do irmão João Paulo, ela tem o seu nome. Então não dá para transferir a minha cruz para outra pessoa carregar. Isso não é possível fazer. Cada um tem a sua cruz. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos ajudar uns aos outros a levar a sua cruz, mas ninguém jamais pode tomar a cruz de outra pessoa e levar as duas, a sua e a dele, de uma vez. Isso acontece muito no meio familiar, e às vezes acontece também até no meio da minha família. E às vezes eu sou recriminado por isso, porque naquilo que eu não posso ajudar, irmãos, eu não pego nos meus ombros. Então, aquilo que eu posso ajudar, que está dentro das minhas condições, eu ajudo. Mas aquilo que eu não posso ajudar, eu deixo que os meus familiares eles levem a sua própria cruz. Sabe por quê, irmãos? Porque se você tomar a cruz de outra pessoa para levar, você não vai conseguir. E sabe o que é que vai acontecer? Aquela pessoa vai arrumar uma outra cruz para ela levar. E se você pegar a sua e a dele, ele vai levar também a outra para você também carregar. Então nós temos a nossa cruz, e Jesus vai dizer: tome a sua cruz.
Existe um evangelho aí que é pregado por aí muitas vezes, que é um evangelho que não tem aflição, um evangelho que não tem luta, um evangelho que não tem cruz, um evangelho que não tem dor. Mas o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, ele tem renúncia, ele tem aflição, ele tem luta, ele tem dor e também ele tem cruz. Nós temos que carregar a nossa cruz. E por que nós temos que renunciar? E por que nós temos que tomar a nossa cruz? E por que nós temos que seguir a Jesus? Ele vai dizer: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. No Evangelho de Mateus capítulo 11, vamos abrir, irmãos, aí no capítulo 11 para a gente ler esse texto, a partir do verso 28. Só voltar um pouquinho aí. Evangelho de Mateus 11, a partir do 28, vai dizer assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E é por isso, irmãos, que Jesus não nos aliviou de todas as nossas aflições, e é por isso que nós temos que continuar negando a nós mesmos, e é por isso que nós temos que continuar levando a nossa cruz. Sabe por quê? Porque nós temos que continuar recorrendo a Deus todos os dias. Todos os dias nós entramos na presença de Jesus e nós chegamos ali com os nossos fardos, com as nossas aflições, com as nossas dores, e Ele diz: tomai sobre mim o meu fardo. Ele toma aquele fardo, Ele alivia os nossos fardos, né? Ele vai dizer: vocês estão cansados, venham a mim. Vocês estão oprimidos, venham a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Tem descanso para as nossas almas. Tem aflição, tem luta, tem dor, tem tribulação, tem cruz, mas tem descanso, tem presença de Deus na nossa vida. Sabe, irmão, nós vimos aqui num culto tão simples como esse, mas desde o momento que eu entrei aqui e Deus começava a ministrar através dos louvores, através do louvor que a irmã cantava aqui, através das mensagens, através da oração, através do testemunho de cada um de vocês, irmãos. E Deus aliviando as nossas dores. É a presença de Deus. Só o fato de nós estarmos na presença, irmãos, já foi embora metade dos nossos fardos, já foi embora metade das nossas aflições, das nossas dores. É por isso que nós temos que vir. É por isso que o apóstolo Paulo vai escrever, diz assim: não deixai de congregar como é costume de alguns. É porque ele sabe que quando na reunião da igreja, como o próprio Jesus ensinou aqui a Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. Quando o povo de Deus se reúne, cumpre-se ali a promessa de Jesus: onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. É a presença de Jesus, é a presença de Deus que consola as nossas almas. Longe do Senhor nós ficamos aflitos, longe do Senhor nós ficamos oprimidos, longe do Senhor a nossa alma adoece. Mas quando nós chegamos na presença, nós temos consolo, nós temos alívio, nós temos resposta para as nossas aflições, para as nossas lutas e para as nossas dores. É por isso que eu quero dizer para mim e para você nesta noite: não abra mão dos princípios, porque Ele vai te manter na presença. Não abra mão dos princípios, porque Ele vai te manter na presença de Deus. É os princípios que vai nos manter na rota, é os princípios que vai nos manter na direção, é os princípios que vai nos manter no Evangelho, que vai nos manter no reino de Deus. Não abra mão dos princípios, meu irmão. Sabe por quê? Porque o mundo aí fora, todos os dias, ele está batendo na nossa porta, ele está insistindo, ele está protelando para que nós venhamos negar os princípios de Deus, para que nós perdamos a rota, para que nós perdamos o destino. Mas o nosso destino é a salvação, é a vida eterna. O próprio Jesus, ele vai escrever aqui nos versículos posteriores do capítulo 16 que nós lemos aqui. Ele vai dizer assim, no verso 28, aliás no 27: pois o
Filho do Homem virá em glória do seu Pai, com seus anjos, e recompensará cada um segundo as suas obras. Eu quero dizer para você que nenhuma das obras que nós fizermos para Ele vai passar despercebida aos seus olhos. Diz a Bíblia que nós devemos juntar tesouro no céu, da traça não come, a ferrugem não corrói, e o ladrão não rouba. Eu quero dizer para mim e para você nesta noite, meu irmão, tem recompensa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nada vai passar despercebido, tem galardão. A Bíblia diz que aquilo que Ele tem prometido para nós, que não olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem. A Bíblia também nos promete que Ele limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Então lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento. Lá sim nós viveremos felizes verdadeiramente. Aqui não, aqui passamos por provações, por aflições, por lutas, temos que cumprir os princípios, mas chegará o dia em que nós cantaremos o hino da vitória e nós o veremos como Ele é verdadeiramente. Receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus.